Bom, o tópico seguinte, então, aqui, da nossa sequência de vídeos, envolve a parte de redes neurais e um pouco de redes neurais, já trazendo para esses modelos mais novos aí de Deep Learning, né? Óbvio que eu não vou falar de todos os modelos de Deep Learning, né? Isso seria assunto também só para uma disciplina, né? Assim como redes neurais é assunto de só uma disciplina dentro do programa de pós-graduação, né? Mas a ideia aqui é só dar uma geral, então, né, nesses modelos, falar um pouquinho de alguma coisa relacionada a Deep Learning, mais sobre redes neurais convolucionais, e aí tentar mostrar alguns exemplos e alguns frameworks que se usa para fazer o desenvolvimento desse tipo de modelo, alguns desses frameworks mais recentes, tá? Então eu vou começar com uma parte mais histórica, talvez mais antiga aí, né, do, desse tipo de modelagem e ir para os modelos mais recentes na sequência. Importante destacar, né, que redes neurais, deep learning, né, o conjunto de coisas que a gente vai, de técnicas que a gente vai ver aqui, é um pouco diferente de tudo que a gente falou até agora. Em geral, elas podem ser aplicadas para todos os contextos que a gente está trabalhando. A gente pode usar para classificação, que talvez seja o mais usual de todos, né? Mas também é possível usar no contexto de regressão. Também existem vários modelos baseados em redes neurais ou deep learning que podem ser utilizados para clustering. É, a gente pode falar sobre aprendizado semi-supervisionado usando redes neurais. A gente pode falar sobre várias outras aplicações aqui mais novas, né, no contexto de Open Set Recognition, enfim, tem tanta coisa aqui que dá para a gente afirmar aqui que esse tipo de ideia que a gente vai ver aqui pode ser aplicado em qualquer contexto, né, em qualquer tipo de modelagem aí que a gente trabalhou até agora na disciplina. E os métodos de Deep Learning em particular, né, então tem um apelo muito maior nesse tipo de cenário, porque eles sim podem ser massivamente usados aqui nessas várias tarefas, né? Então, como eu falei, eu vou começar com um contexto mais histórico, explicando assim a fundamentação desse negócio e avançando até chegar nos modelos mais recentes. Vou seguir uma abordagem histórica, então, para essa aula. Vamos começar aqui com uma definição mais formal, não é a única, né, mas talvez seja uma das mais recorrentes e talvez uma das mais aceitas do que se entende por uma rede neural artificial, né, que é o que importa mais para nós, né. Mas falando então uma definição geral de rede neural, né. Então, uma rede neural, ela para nós aqui vai ser uma rede, né, que ela é massivamente paralela, né, um processamento massivamente paralelo e distribuído, né, que é composto por uma unidade simples de processamento, né, então tem uma unidade simples, que é essa unidade que é paralelizável e feita de forma massiva, né, e essa unidade simples, né, já defino um pouco mais ela tem algumas propriedades, e a mais importante delas é que ela é capaz de guardar uma espécie de conhecimento, né, ou uma experiência que ela adquire por meio de apresentação de dados, né, e faz com que esse conhecimento fique guardado, né, e que seja utilizado a posteriori, então, para fazer previsões com esse tipo de conhecimento adquirido, né. Se diz, né, que existem dois aspectos que se assemelham ao cérebro humano, né, e que por isso, no fim das contas, se dá o nome de rede neural, né, para esse tipo de modelo, né. Isso também existe uma certa controvérsia, mas eu vou seguir essa definição que está lá no livro do Heiking, lá, né, de redes neurais. Então, a primeira delas é que o conhecimento ele é adquirido pela rede, né, por essa rede neural, por meio dessa interface com o meio ambiente, né, e utilizando um processo de aprendizado. Então, existe um processo de aprendizado aqui nessa estrutura, né. E além disso, também tem uma interconexão entre essas unidades mais simples, que a gente chama de neurônio, né. Então, existe uma conexão entre esses neurônios, né, e os pesos desses neurônios podem ser reforçados ou não, né, ao longo do processo de aprendizado, né, de tal maneira que esses que a gente chama de pesos sinápticos, né, que tem a ver com essa conexão entre neurônios aqui, né, vão refletir então o conhecimento adquirido, né. Então, eles vão realçar ou mascarar eventualmente uma determinada
grandeza aí, ou um determinado conhecimento que a gente está adquirindo por meio do processo de treinamento dessa rede neural, né? Bom, então, a ideia, assim, né, a relação com o sistema nervoso, né, é que a gente tem um determinado estímulo, uma determinada variável aqui do ambiente, né, que é coletada por meio de receptores, por exemplo, pode ser estímulo visual, sensorial, enfim, né, auditivo, né, isso é processado por uma rede neural, né, por exemplo, no cérebro, né, e esse processamento pode ser, digamos, levado a atuadores aqui, né, por exemplo, o movimento das mãos, dos braços, enfim, né, gerar uma resposta, né, então existe essa interconexão, né, esse tipo de ideia aqui, né, é que se usa aqui na estrutura de uma rede neural. Então, que eu estou chamando de artificial aqui, né, para ter essa desconexão com o lado biológico, né. Então, qual que é o modelo dessa unidade mais simples de processamento? Como que a gente vai representar, então, o neurônio artificial? Primeira coisa, se ele vai, então, tentar representar alguma coisa parecida com um neurônio biológico, né, ele tem que ter mais ou menos as mesmas estruturas. Então, o neurônio biológico ele tem algumas partes principais, né, dessa célula, né. A primeira delas tem a ver com os dendritos, né, então que fazem as conexões com os demais neurônios, né. Então, um impulso elétrico, né, que é basicamente a informação que é trafegada pelos neurônios, né, ela chega por meio dos dendritos, né. Elas são reforçadas ou, digamos, bloqueadas por meio das sinapses, né. Então aqui existe uma espécie de um controle, né, dessa informação que chega, né, uma espécie de um processamento dessa informação, e aí ela é passada adiante, digamos assim, né, pensando que essa aqui são as entradas e para cá está a saída, né, ela é passada adiante por meio do axônio, né, então ele quem leva essa informação para outro local, né. Então chega, processa, né, por meio das sinapses e é transmitida. Então, tentando imitar essa estrutura, né, do neurônio biológico, se criou o neurônio artificial, que é basicamente dado por essa representação matemática, né. Então a gente tem várias entradas, que são valores numéricos para nós aqui, né. A grosso modo, né, aqui a gente pode usar também o termo features, né, que a gente vinha usando, né. Então eu tenho as minhas features que eu coleto, né, dos meus dados, por exemplo. Essas features elas são processadas por pesos, que a gente chama de pesos sinápticos, né? Que seria similar aí à sinapse, né? Ou seja, eu reforço, aumento ou diminuo a importância de uma determinada feature por meio dessa ponderação aqui, né? Existe um valor de entrada que é sempre fixo em 1, né? Que é o chamado bias, né? Da rede neural, né? Isso aqui tem a ver com a característica... Bom, eu já falo mais sobre esse cara aqui, mas é mais uma representação mais matemática, né? E ele também tem o seu peso associado aqui, né? E aqui a gente, na verdade, soma todas essas informações, né? Soma o produto, né, de cada par x1 WK1, x2 WK2, xm WKM e o bias também, né? WK0 vezes 1, né? Gera essa soma, tem uma resposta que eu chamo de V de K, tá? Eu vou usar então também a notação do livro do Reikin lá, né? Vocês vão ver que tem algumas diferenças aqui com a notação que a gente vinha usando, né? A notação que a gente vinha usando, ela era mais vetorial, aqui eu vou usar mais escrita por meio de somatórios, por dois motivos. Um, para seguir a notação dele, que eu acho que é mais fácil de compreender, e também para forçar vocês a pensarem não só em termos vetoriais, mas também na questão dos somatórios, que eu acho que é interessante, né? E aí, depois que tem esse VDK, a gente gera a saída, né? A saída, então, é uma função de ativação aqui aplicada sobre esse VDK. Então, bem a grosso modo, o que a gente faz? A gente faz um produto interno, ó, entre os vetores de peso aqui, né? Que são esses WK aqui, né? Para um neurônio K qualquer, né? Vezes o vetor de features, né? O X aqui, né? Então, esse cara é um vetor, esse cara é um vetor, mais o nosso WK0 vezes o bias ali, vezes o termo de bias, que é 1, né? Então, se a gente olhar aqui, isso aqui é a expressão de uma reta, um plano, um hiperplano, né? No nosso espaço de separação, que a gente vinha usando bastante, né? Então, na verdade, a estrutura do neurônio é meio que para emular o que seria um separador linear, né? Uma reta, um plano, um hiperplano, né? E em cima disso aqui a gente aplica ainda a função de ativação, né? Então, existe uma não linearidade em cima desse negócio aqui, né? Mas digamos, o core, né? O coração aí do neurônio artificial, né?
é esse separador linear que a gente já vinha trabalhando desde o início da disciplina, né? Bom, sobre a função de ativação, então, idealmente ela seria uma função ali, um saturador, né? A partir de um determinado valor de V, ele vale 1, a partir de outro valor ele vale, por exemplo, 0, né? Então, isso aqui é importante para ter as saídas sempre limitadas aqui, né? Entre um determinado valor, entre 0 e 1, né? De uma certa maneira, uniformizar a saída de todos os neurônios, né? Ao longo de toda a rede neural, né? Então, uma possível forma de fazer isso seria essa, né? O problema é que a gente vai ver que todos os métodos de redes neurais eles são baseados em descida em gradiente, né? A maioria deles, né? Os mais usuais, né? E se a descida em gradiente envolve o cálculo de derivadas e que vai fatalmente envolver a derivada desse cara aqui em algum momento, né? Então, para evitar isso, né? Para evitar problemas desse tipo aqui, então a gente usa outras funções mais suaves, né? Que a gente consiga calcular a derivada em todos os pontos, né? Não tem nenhum problema de descontinuidade, né? E pode ser usar, por exemplo, a função sigmoidal, tangente hiperbólica, existem várias aqui, né? Talvez a mais usual, a que eu vou, inclusive, usar nos exemplos de aula aqui essa cara com mais sigmoidal aqui, né? Com esse parâmetro A aqui, que é definido a priori, né? Então, quanto maior o valor de A, mais abrupta é a transição, né? Quanto menor, mais suave, tá? Mas isso só para ter, então, uma função que seja, no fim das contas, diferenciável, né? Que eu possa calcular as derivadas aqui ao longo de todo o processo, né? Então, essa aqui é a cara do neurônio artificial, que a gente vai começar a ver como que seria um modelo usando só esse neurônio, né? Se a gente tivesse só um neurônio artificial, como que seria um modelo de uma rede neural? Então, ele vai ser um classificador linear, né? Como a gente falou aí. Então, ele vai ter o vetor W lá, né? Igual a gente vinha fazendo em todos os outros modelos, né? Perpendicular ao plano. E essa diferença aqui, né? É o bias, né? Que vai servir aqui, então, para a gente como um deslocador dessa superfície de separação. Sempre em separador de duas classes, então ele é binário, né? E linear. Então, esse cara aqui é o modelo mais simples de rede neural que a gente tem, que é o chamado perceptron, né? Então, esse modelinho que a gente vai ver aqui agora é o tal do perceptron, tá? Escrito em termos de somatório é isso aqui, escrito em termos de notação vetorial, então eu teria algo assim, né? WTX mais B igual a zero, que é esse cara aqui, né? Então esse cara aqui é o ponto onde essa conta vale zero. Se tiver do lado direito vai ser positivo, né? Essa conta, se tiver do lado esquerdo vai ser negativo. Mesmo esquema que a gente já fez em vários outros modelos aqui na disciplina. Então tá aqui o nosso modelinho, né, do neurônio. Então é esse aqui que a gente vai ver por primeiro. Como que funciona então? Qual que é o algoritmo para a gente treinar uma rede neural do tipo Perceptron, né? Veja, a gente poderia usar Logistic Regression, poderia usar SVM e tal. O que eu vou mostrar para vocês, por conta da característica histórica, é o Perceptron mesmo. Como que o Perceptron foi concebido, né? E como que ele era treinado, né? Na sua proposição original. Depois a gente vai ver como que a gente generaliza isso. Então, por isso eu vou seguir essa definição. Vocês vão ver que talvez ela seja até meio ingênua comparado a outras coisas que a gente já viu na disciplina, mas é só por uma questão histórica, né? Então, não é SVM, não é Logistic Regression, não é nada, né? É o algoritmo do Perceptron aqui. O modelo é o mesmo, né? Mas o algoritmo para determinar, então, essa reta de separação, ou seja, quem são os parâmetros W, né? WB, né? É um processo diferente. Então, o Perceptron aqui para determinar quem é o W e quem é o B, tá? O algoritmo do Perceptron. Então, como que ele funciona? Primeiro passo dele, né? Ele vai padrão por padrão da base de dados, né? Ou seja, para cada elemento da minha base de dados, dado pelos vetores de features, né? Eu vou repetir esse processo iterativo que começa com essa primeira etapa, que é avaliar se o padrão foi corretamente classificado ou não. Então, se o WTX for maior que zero, então eu vou considerar para todo x que ele pertence à classe ômega 1, né? Então, isso aqui é a classe, tá? E se aquele WTX for menor que zero, então para qualquer x, né, ele vai pertencer à classe ômega 2. Problema de duas classes aqui, tá? Problema binário de classificação. Tá? Primeiro eu verifico se ele foi corretamente classificado, ou seja, se ele foi atribuído à classe que ele deveria ser. Se foi para a classe ômega 1 e ele era ômega 1, beleza. Se ele foi para a classe ômega 2 e era ômega 2, beleza. Caso ele não tenha sido corretamente classificado, ou seja, se estiver incorreto, né,
eu tenho que atualizar o W. Como que é feita essa atualização? Tem uma equaçãozinha aqui, né? Onde o novo W vai ser o W anterior, menos um fator aqui que eu chamo de learning rate, né? Então, esse é um parâmetro a priori, um parâmetro setado pelo usuário, né? Isso aqui é um parâmetro, tá? Vezes esse somatório de delta x vezes x. X é o próprio vetor x que eu estou querendo calcular, né? Se o meu vetor aqui x, né, estiver incorreto, né? Eu vou ponderar por esse delta aqui, tá? Quem que é esse delta? Esse delta ele vai valer menos 1 se o x pertencer à classe ômega 1 e vai valer mais 1 se o x pertencer à classe ômega 2. Isso aqui é meio que só para tentar corrigir a direção que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou multiplicar esse delta aqui pelo x, né, e vou atualizar por essa regrinha aqui. Para a gente tentar entender isso aqui um pouco mais geometricamente, né, então veja que o Perceptron ele é um modelo, não é um modelo estatístico, né, ele é um modelo puramente geométrico, né? Eu vou tentar fazer um passo a passo do processo aqui. Ó. Então, primeira coisa, os padrões aqui, só para a gente facilitar essa nomenclatura que às vezes ela confunde, tá? Os padrões aqui brancos, né, bolinha não preenchida, então pertence à classe ômega 1, e esses caras aqui têm todos o delta x aqui menor que zero. Esse ponderador delta x aqui é menor que zero, pois eles são da classe ômega 1. Todos os caras que estão aqui têm o delta positivo, pois eles pertencem à classe ômega 2. Então, o pontinho escuro aqui é a classe ômega 2. Tá? Eu inicializo o meu vetor de peso num lugar qualquer, então passando pela origem aqui. Então, eu estou forçando que o bias aqui é zero, tá? Então, para esse caso aqui, eu estou forçando um bias de zero no início aqui, né? E o meu vetor W inicializado de qualquer forma, tá? Então, como que a gente vai organizar esse negócio aqui? Deixa eu trocar para o mouse aqui para eu poder dar play no vídeo, né? Então, beleza. Então, olha só. Primeiro caso que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse padrão que está aqui, ó. Esse x que está aqui, dado por esse vetor laranja, né? Então, quem que é esse vetor laranja? Esse vetor laranja é o meu primeiro x que eu quero classificar. Estou considerando que esse hiperplano aqui está invertido, tá? Então, ele está classificando todo mundo aqui como ômega 1. Então, está todo mundo errado, porque deveria ser ômega 2. E todo mundo aqui como ômega 2, mas está errado porque seria ômega 1. Tá? Então, considerando só para a gente poder ilustrar o exemplo aqui, né? Então, esse cara aqui, esse primeiro exemplo que está aqui, esse primeiro x aqui, está errado, né? Então, eu verifico aqui que lado que ele está do hiperplano, está no lado errado, então, se ele está incorreto, eu tenho que atualizar o W. Então, como que eu vou atualizar o W? Eu vou pegar o meu W anterior, então estou supondo que o meu W anterior é esse vetor verde que está aqui, tá? Meu W inicial, tá? Que eu chutei aqui, né? Aleatório, tá? Então, inicialização pode ser aleatória, não tem problema. E aí eu tenho esse cara aqui que é o X laranja, né? Então, o que eu vou fazer com esse X aqui? Primeira coisa, esse X aqui, como o delta é negativo aqui, né? Então, esse cara aqui, na verdade, ele vai sofrer uma multiplicação por menos 1, né? Então, esse delta aqui, menos 1, esse menos 1 sai de dentro do somatório e vira um mais aqui, né? Então, eu vou pegar o meu vetor de antes e vou somar com outro vetor. Esse outro vetor, ele vai ser o meu vetor x, tá? O meu próprio vetor x ali que eu tinha, né? Ponderado pelo meu learning rate aqui, que é um valor que eu seleciono a priori. Então, vamos supor que eu selecionei 0,2 para esse cara, normalmente entre 0 e 1 aqui, né? Então, se esse cara aqui vale 0,2, eu vou pegar o meu vetor W que eu tinha antes e vou somar, virou uma soma, né? Com 0,2 vezes x. Então, eu vou pegar e multiplicar esse cara laranja aqui por 0,2, vai ficar um cara menor aqui, e vou somar o vetor verde com o vetor menorzinho que eu acabei de obter aqui. Então, tá errado, ó lá. Gerei meu vetor menor aqui, né? Que seria o ρ vezes o x, e é mais, porque aqui era menos 1, né? Só peguei esse cara aqui, então redesenhei, porque eu quero somar o verde com o vermelho, né? Soma esses dois vetores aqui. O meu vetor resultante vai ser esse vetor que está aqui, né? Soma de vetores aí, né? E aí eu atualizo o meu W. Vou fazendo isso para todos os vetores. Ó, tem outro errado aqui. Só que agora, ó, por que o meu vetorzinho menor ele apontou para outra direção? Porque aqui o delta é positivo, né? Então, se o delta é positivo, aqui é menos. Então, eu tenho que subtrair o meu vetor W anterior
do meu vetor novo aqui, ó, que é um percentual do x, só que vezes menos 1, né? Então, eu tenho que subtrair o verde desse novo vermelhinho aqui, né? Então, eu só desloquei de novo, né, ele para cá e realizei essa operação matemática aqui, né? Só um detalhe ali para acertar a direção do vetor, né? E aí eu rotacionei de novo o meu W, né? Então, eu vou fazendo isso para todos os casos aqui, de tal maneira que eu vou rotacionando a cada iteração o meu vetor W, ó. Quando está correto eu não faço nada, né? Então, estou passando por vários que estão corretos. Opa, tem um outro errado aí. Tenho que atualizar ele, rotacionar o meu vetor, no sentido de tentar classificar corretamente ele, né? Então, essa rotação do vetor W, a cada interação, é no sentido de tentar aquele cara que está errado passar a ficar certo, né? Então, por isso que você faz essa soma aqui entre vetores, né? Positivo de um lado, negativo do outro ali, né? Para tentar ir fazendo essa rotação e acertar essa classificação. Então, eu vou dar um play de novo aqui para você observar esse passo a passo aí, né? A visão geométrica do que seriam essas equações que estão à esquerda, né? Errou, tem que atualizar, né? Então, atualiza, rotaciona, tá errado, tem que atualizar, rotaciona de novo, né? Tá certo, 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 errado. Aí tem que atualizar de novo até esse cara acertar. Aí fica o separador ali, né? Final, entre classes ali, né? Se a gente for observar ele, né? E pensar lá em termos da SVM ou coisa que a gente já discutiu antes, né? Não é a melhor solução do mundo, né? Ó, em termos de margem aqui, a gente está muito perto desse cara aqui, né? O ideal talvez fosse um classificador mais nessa direção aqui, talvez, né? Aqui eu também estou forçando o bias ser nulo, né? Poderia atualizar o bias aqui sem problema nenhum, junto nessa mesma regra, tá? Então esse aqui é o Perceptron, ele está longe de ser a melhor solução do mundo, mas historicamente ele é importante, né? Porque ele dá origem aí às redes neurais, né? E dá origem a outro modelo que a gente vai falar, então acho importante falar um pouquinho sobre ele, tá? Bom, de novo, né? O problema maior de você fazer um modelo com um único neurônio, né? É que, de novo, a gente não consegue nem resolver o Shor, né? Se a gente lembrar, o Shor lá é dado por essa distribuição não linear, né? Então, eu precisaria pelo menos de duas retas aqui, né? Para fazer uma separação aqui que fosse adequada, pensando que o que está nesse canto aqui pertence a uma classe, né? Já que ambos valem zero, né? E esses outros dois aqui valem 1, né? A gente já falou sobre o Shor antes, né? Então a gente precisa, na verdade, de pelo menos duas retas aqui, né? Para fazer a separação correta de um problema de classificação que seria dado por exemplo, o Shor, né? Então, bom, dito isso, qual que é a alternativa que você usa, né? Se o Perceptron não resolve, né? Então, se a gente precisa de duas retas, a gente pode pensar de uma maneira até meio ingênua, né? Que eu poderia ter dois neurônios, né? Uma reta, sendo que um neurônio geraria uma reta para cada uma das duas que eu preciso para realizar a separação. Então, a ideia é justamente essa, né? Então, eu vou, na verdade, crescer o meu modelo adicionando um neurônio a mais, então eu tenho dois, né? E eu vou colocar um terceiro neurônio aqui para poder fazer a combinação desses dois, né? Então, na verdade, eu cresço a minha arquitetura aqui para três neurônios, tá? Então, eu tenho mais do que um simples perceptor, eu tenho uma coisa um pouquinho mais complexa aqui, né? E se a gente for imaginar aqui, né? Essa estrutura, por exemplo, vamos supor que a gente conseguiu treinar, já vou falar como, tá? Esses pesos sinápticos, então eu tenho esse peso aqui, esse peso aqui, esse aqui, né? Cada conexão aqui, na verdade, é um peso sináptico, né? Vamos supor que a gente conseguiu treinar e obter esses pesos aqui, né? Junto com esses bias aqui que estão sendo dados, os bias e seus respectivos pesos, né? Então, se a gente aplicar as entradas do Shor, né? Por exemplo, aqui em x1 e x2, a gente vai ver que a saída representa, né? Com esse modelinho aqui, ela consegue realizar a classificação do Shor. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha a entrada x1 aqui igual a 1 e x2 igual a 1. Tá? Só para a gente exercitar isso daqui. Veja que as conexões são entre todos os pontos, né? Então, x1 vem para cá e vem para cá, né? X2 vai para lá e vai para cá também, né? E eu vou assumir aqui que esse φ é só um saturador aqui, tá? Então, só vai jogar para 0 ou vai jogar para 1, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro caso aqui, ó.
eu vou ter que fazer todas as multiplicações, tá? Fazer a operação de todos os casos. Então, para essa entrada aqui, ó, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1 vezes 1, então 1 vezes 1, que é do x1 aqui, mais 1 vezes 1, que é do x2. Mais 1 vezes 1, que é do x2. Beleza. Mais 1 vezes menos 1,5. Então, menos 1,5 vezes 1. Tá? Então, eu tenho 1 mais 1 menos 1,5. Então, eu tenho 2 menos 1,5. Eu tenho meio. Tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. 1 mais 1. Beleza. Então, aqui eu tenho, antes dessa entrada aqui, eu tenho 0,5. Né? Esse saturador ele vai dizer o seguinte: se esse cara for positivo, ele vale 1, se for negativo, ele vale 0. Tá? Um saturador bem simples aqui, né? Desse tipo aqui, assim, né? Se o x for negativo, ele vale 0, se for positivo, ele vale 1. Tá? Poderia ser também menos 1 e 1, mas eu vou usar o 0 e 1 aqui, tá? Então, se ele é positivo, então aqui vai ter 1. E aí eu vou propagando essas multiplicações até chegar lá no final. Tá? Então, a minha sugestão é a seguinte: é você parar o vídeo aqui. Né? Se eu for fazer, eu acho que acabo levando você aqui a conclusão, eu gostaria que você chegasse por conta própria. Então, eu vou parar o vídeo aqui. Você pode parar o vídeo, né? Eu vou continuar, na verdade. E aplica todas essas entradas aqui, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, ó, para todos os cenários aqui, e vê quanto que dá a saída. Você tem que ver que, no fim das contas, ela tem que representar exatamente o que o short tá determinando. Tá? Então, faça isso aí, depois, na sequência, você continua o vídeo aí, tá? Então, a conclusão importante dessa modelagem aqui, que se eu tiver uma maneira de treinar esses pesos aqui, né, ou de estimar esses pesos aqui, esses parâmetros, né, e se eles estiverem bem determinados, eu consigo criar estruturas de separação mais complexas, por exemplo, como as duas retas aqui no caso do Shor. Né? Então, isso fomentou aí a construção de um modelo chamado Multilayer Perceptron, onde a gente vai ter os nossos dados de entrada, né, por exemplo, as features, né, então aqui são as nossas features, né, e a saída, que, por exemplo, é a classe, né? Por exemplo, a classe que você quer atribuir, né? Se for um problema de classificação. Eu vou mostrar aqui com base no problema de classificação, mas isso aqui poderia ser, de novo, né? Estendido a qualquer cenário aí, né? De regressão, clusterização, enfim, né? E aí você vai adicionando tantas conexões quanto você queira, né? Em tantas camadas aqui quanto você queira para a tua rede neural. Então, quanto mais neurônios, mais complexa pode ser a tua superfície de separação entre classes aqui de um problema de classificação, por exemplo, que você esteja querendo construir. Tá? Então, mais, digamos, não linear aqui, o mais bagunçado vai ficando o modelo. Né? Depende, então, do número de camadas, né, que você tem aqui. Então, eu posso ter uma primeira camada que a gente chama de camada escondida, uma segunda camada escondida, enfim, eu posso ter várias camadas escondidas aqui, né? A camada de saída e de entrada sempre é a mesma, né? E eu posso ter tantos quantos neurônios eu desejar, esse é um parâmetro, né? Então, o número de camadas e a quantidade de neurônios por camada é um parâmetro que eu coloco a priori também, né? E que vai me dizer, então, assim, quanto mais neurônios, mais complexo vai ficar o meu modelo. Tá? Mas claro que você tem que sempre buscar aqui um compromisso, né? Lembra daquela história da regularização, né? O modelo não pode ser tão simples nem tão complexo. Tem que ter um compromisso ali ótimo, né? Entre a história do bias e da variância para que a gente tenha uma boa solução aí, principalmente para os exemplos não vistos, né? Então, exemplos que não estão na base de treinamento da rede neural. Tá? Então, aqui vale também aqueles procedimentos de validação cruzada, toda aquela história lá, para tentar selecionar os parâmetros, que são número de neurônios e número de camadas, basicamente. Tá? Bom, então esse cara aqui, né, que tem essa estrutura que a gente chama de multilayer perceptron, né, então é um perceptron aqui, são várias unidades de perceptron aqui, né, completamente conectada aqui, né, então todos os neurônios estão conectados com todos aqui, né, todas as entradas estão conectadas com os neurônios da primeira camada, todos os neurônios da primeira camada estão conectados com todos todos da segunda estão conectados com todos da camada de saída, né, então... Normalmente a gente usa aqui na camada de saída uma codificação, né, que a gente chama 1 de n, né? Por exemplo, se for da classe 1 vai ser 100,
Se for da classe 2, vai ser 0, 1, 0, pensando aqui que é um problema de 3 classes, então por isso tem 3 neurônios, tá? E se for da terceira classe, 0, 0, 1, tá? Então essa codificação que você usa aqui na saída para dizer, então se for um problema de 3 classes, como que você vai codificar? Se for um problema de 10 classes, então você vai ter, por exemplo, 10 neurônios de saída, tá? Então o número de neurônios na entrada depende do número de features e o número de neurônios de saída, se for classificação, depende do número de classes do problema, tá? Isso aqui é uma informação também relevante e eu vou acabar usando mais essa estrutura aí para apresentar as redes neurais, tá? Então vamos lá. O problema agora então é como, já que eu tenho um monte de pesos aqui, né? Antes estava fácil, né? No Perceptron ali eu tinha só os pesos do único neurônio, mas agora eu tenho uma montoeira de pesos aqui, né? Tenho todos esses aqui, tenho todos esses aqui, tenho todos esses aqui. Eu preciso calcular esses caras aqui. Como que eu faço para estimar esses pesos aqui, para maximizar a minha capacidade de classificação, né? Que no fim das contas é isso que eu quero. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um procedimento de treinamento, então, né? Que basicamente se resume a estimar esses pesos para a rede neural. E esse processo de treinamento é bem clássico, né? Chamado de backpropagation aí, né? Eu vou tentar mostrar como que ele funciona para a gente tentar entender como que esses pesos são calculados. Mas aqui é importante, se você tiver alguma dúvida, parar o vídeo e voltar ali, né, para ver se você entendeu bem essa sequência antes da gente entrar no backpropagation, porque aqui é um pouquinho mais complicado. Então eu vou explicar, eu vou começar com algumas definições, nomenclaturas, tá? Que a gente vai usar. A todo momento, se você tiver dúvida, volte para essa nomenclatura, tá? Não vá adiante sem entender essa nomenclatura, porque ela pode ser confusa, daqui a pouco tem tanta coisa que pode bagunçar, tá? Então, passo pela nomenclatura, mostro como que funciona o core aí do backpropagation, e depois eu vou explicar o porquê desse nome backpropagation, tá? No fim aí eu faço esse resumo da história. Então, primeira coisa, a gente vai considerar que a gente tem aqui uma base de treinamento, tá? Então, é um conjunto, esse T aqui, né? Dado pelos pares aqui de treinamento, né? Vetor X aqui de features, né? Uma notação, então, de novo, essa notação do Hiking é um pouco diferente da notação que a gente vinha usando aí, né? Então, enfim, acho que não vai ter muito problema, mas em todo caso, né? Esse X aqui é um vetor de features, né? Que vai com N exemplos no total, né? Então, eu tenho N exemplos de treinamento. E para cada um desses casos eu tenho um rótulo, então o label da classe lá, né? Que é esse vetor D, né? Que no meu exemplo anterior ali, quando eu tinha um problema em 3 classes, ele valia 1, 0, 0 se era da classe 1, 0, 1, 0 da classe 2, 0, 0, 1 da classe 3. Então, eu tenho todos esses pares aqui previamente fornecidos aí para a gente poder fazer todo o processo que vem na sequência, tá? Então, N aqui refere-se ao índice na base de treinamento. Do primeiro exemplo ao enésimo exemplo aqui, de todos os N que eu tenho disponíveis, tá? Então, esse aqui são N, chamo de exemplos, tá? Beleza. Aí o neurônio, tá? O neurônio, um neurônio qualquer, que eu estou chamando de neurônio J, lá numa determinada altura da rede neural, vou supor que primeiro, para facilitar, esse é um neurônio de saída, tá? Então, quando eu estiver me referindo à saída, eu vou usar o J, tá? Aqui, tá? Então, esse neurônio é um neurônio de saída. E esse neurônio, então, ele tem essa estrutura aqui. Entra nele aqui essas variáveis Y, que é a saída de outros neurônios, então eu tenho vários outros neurônios aqui que estão conectados a esse cara, mas eu estou olhando só para ele, tá? Então ele vai ter o seu bias e vai ter as suas várias entradas aqui, né? De 1 até M, tá? Então tenho M entradas para esse cara aqui, que tem a ver então com os M neurônios que eu tenha antes aqui, que estão conectados a esse neurônio aqui, né? Tá, então ele vai ter os seus pesos correspondentes, então o peso J0 correspondente ao bias, né? E aí eu vou de I até M aqui, né? Variando o índice desse vetor de pesos aqui, onde eu multiplico cada um desses Y por cada um desses Ws que estão aqui. Quando eu faço a multiplicação, então eu obtenho o V, né? Passo pela função de ativação, eu obtenho um novo Y. E como esse cara é um cara de um neurônio de saída, eu já vou computar aqui o que a gente chama de loss para a rede neural, que vai ser o erro, tá? Um erro aqui. Pode ser um erro médio quadrático, um erro quadrático médio, perdão, né?
o EQM, né? Eu vou usar, na verdade, ele aqui para simplificar, mas podem ser outras funções de loss que depois eu vou falar para vocês, tá? Então, pode ser a tal da log loss, poderia até ser a range loss, que a gente viu para SVM lá. Essa lista é grande, eu vou usar esse erro aqui que é mais simples, tá? Então, abrindo um pouco a matemática desse negócio aqui, o que que eu tenho aqui no V? O V é simplesmente a combinação dos Ws com os Ys, né? Então, é multiplicar ponto a ponto Y por W aqui, né? O Y, ele é a função de ativação vezes o V. Então, é um saturador. Aplicar lá aquela tangente hiperbólica ou sigmoidal lá em cima do V. Também existem várias funções de ativação aqui, né? Eu vou mostrar o exemplo com a mais simples de todas, a mais usual de todas, tá? E aí, que é a sigmoidal, né? Então, tá aqui a expressão dela, né? E aí eu tenho meu erro de saída, né? Que para nós aqui vai ser a diferença entre aquilo que eu queria, que eu gostaria, né? Ou seja, o D que eu gostaria, que é o rótulo real da classe, né? Menos aquilo que eu estou atribuindo por meio dessa conta aqui. Por quê que eu faço essa escolha aqui mais simples agora, que é mais fácil de entender, inclusive? Porque se a minha resposta D for diferente de Y, significa que eu tenho que atualizar esses Ws aqui até esse erro ser zero, até o D ser igual a Y, né? Então, esse é o espírito do backpropagation, né? Atualizar esses Ws aqui até corrigir esse negócio aqui. Então, por isso eu uso essa função de loss aqui, que ela é um pouco mais fácil de entender nesse aspecto, tá? E se eu quiser calcular o erro, então, para todo o meu dataset aqui, né? Se eu quiser, então, determinar aqui na verdade, para todas as classes ali, né? Para todos os neurônios de saída, né? Então, esse C aqui, na verdade, são os neurônios de saída, tá? Eu vou ter, então, um somatório, né? E eu vou usar, ao invés de usar o erro simples aqui, eu vou fazer um erro quadrático, né? Multiplicar por meio aqui, né? Então, eu tenho esse erro quadrático aqui, que vai medir, então, a diferença entre aquilo que eu deveria ter e aquilo que eu estou obtendo. E no cenário ideal, meu objetivo, então, é tentar zerar esse cara aqui, né? Vamos tentar minimizar, então, aqui no ponto de vista de otimização, né? Minimizar esse erro aqui, né? Esse EDN, tá? Então, minimizar o erro quadrático aqui é o objetivo dessa SVM. Eu tenho que tentar, ó, vou tentar escrever isso aqui de uma maneira mais intuitiva. Eu tenho que minimizar esse erro, né? Esse EDN aí, né? Para todos os N, né? Em função dos parâmetros W que eu tô buscando. Então, esse aqui é o problema de otimização. Tá? Minimizar essa função aqui. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Como que pode resolver esse problema de otimização aqui sem restrições? Vou mostrar a maneira clássica que se faz em redes neurais, que é decidir gradiente. Então, eu vou pegar a minha função do erro, né, em função dos parâmetros que eu quero encontrar, que são esses W, J, I aqui, né, e vou atualizar o meu W usando a regrinha da descida em gradiente lá, né, de tal maneira que eu vou atualizando esse cara aqui a cada etapa, né, de acordo com um valor a priori que eu seto para esse parâmetro aqui da descida em gradiente, né, que controla o quanto que a gente vai reforçar ou não a descida em gradiente, né, acelerar ou não ela, né. Então eu vou seguir esse espírito aqui, né, para resolver esse problema. Vou usar o método descida em gradiente para isso. Na verdade, quase todos os métodos de redes neurais, eles são ou isso ou alguma coisa variante dessa ideia geral aqui de descida em gradiente, tá? Então, se você entender essa abordagem que a gente vai explicar na sequência aí, talvez fique fácil para você entender todos os outros métodos derivados que vêm na sequência, inclusive de redes neurais convolucionais e de deep learning, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, se a gente vai usar descida em gradiente para isso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso inicializar esse W aqui com um determinado valor, pode ser um valor aleatório, por exemplo, né? Inicializar todos os pesos com um determinado valor aleatório e calcular essa derivada aqui, né? Ou seja, eu preciso montar essa expressão do erro aqui, né? E derivar ele em relação às minhas variáveis, que é o W. Então, minha primeira sugestão é a seguinte: pare o vídeo,
monte a expressão do erro em função do W e tente pensar, você não precisa calcular a derivada, tá? Mas tente pensar o quão fácil ou quão difícil seria calcular essa derivada aí. Tá? Então, pare o vídeo, monte essa expressão e tente pensar um pouco aí. Tá? Eu já vou mostrar como que é a solução. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Redes neurais aqui, esses cálculos de derivadas do backpropagation, todos os casos que tiver backpropagation, ao invés de tentar montar a expressão geral e calcular as derivadas, o que a gente vai fazer é tentar quebrar isso em derivadas que são mais simples ou mais rápidas de calcular. Por exemplo, se a gente montar uma expressão geral desse erro para o W, você deve ter observado ali que fica uma coisa muito grande e bem complicada de tratar matematicamente. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente, ao invés de fazer a derivada do erro direto em relação ao W, a gente vai quebrar, por exemplo, nessas outras 4 derivadas aqui. Então, aqui eu estou usando a regra da cadeia, tá? Fiz uma regra da cadeia, então, por exemplo, quebrei em várias derivadas aqui, ó, se eu cancelar esses caras aqui, ó, DE com DE cancela, Y com Y cancela, V com V cancela, fica DE DW, né? Então, você pode verificar que é a mesma coisa eu escrever DE DW ou escrever com essas derivadas aqui. A vantagem é que essas derivadas aqui, cada uma delas é muito mais simples de calcular individualmente. Por exemplo, começar com essa primeira aqui, ó, derivada do erro em relação a E de J. Então, vou pegar a expressão do erro. Qual que é a expressão do erro? O erro é meio de somatória aqui para todas as classes, né? E E de J ao quadrado para todos os exemplos N, né? Então, a derivada disso daqui, né? Se eu fosse escrever isso aqui numa forma vetorial, né? Seria EJ transposto EJ, né? E a derivada disso aqui com esse meio resulta em EJ. Tá? Só um detalhe, tá? Para a gente não gastar muito tempo nessa aula aqui. Eu tinha dado aquela dica do Matrix Cálculos lá para derivadas com vetores, né? Com operações com vetores de derivada parcial e tal. Eu coloquei aqui, ó, nesse outro link, uma coisa análoga de derivadas quando envolve esses somatórios aqui, tá? Então, eu sugiro, se você não está muito habituado com essas derivadas em relação a somatórios, dá uma olhada nesse documento que está aqui, ó, na disciplina C231, Stanford lá, né? VecDerives aqui, .pdf, é um documento, tá? Que ele fala um pouquinho dessas derivadas, tanto do ponto de vista de cálculo, que é aquilo que está no Wikipedia lá, que eu sempre recomendo, né? Mas ele foca também em derivadas com relação a somatórios, então talvez fique mais fácil de você entender essas derivadas, tanto essa daqui, né? Quanto as demais que eu vou colocar na sequência, né? Então, se você já tem uma certa fluência aqui nesse tipo de derivada parcial, o que vai acontecer é o seguinte: quando você fizer o cálculo dessa derivada, desse erro em relação a E de J, você vai ver que é direto, né? Não precisa gastar muito tempo aqui, vai dar EJ. Mesma coisa vale aqui, ó, na derivada desse erro em relação ao Y. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, a expressão do E de J, né? Que é o D de N menos o YJ de N aqui, né? Derivar isso em relação a Y dá o quê? Menos 1, né? Então, esse cara não depende de Y, esse cara aqui é o próprio Y de J, então vai dar menos 1. Então, veja que são todas derivadas simples e diretas, né? Essa outra aqui, ó, Y em relação ao VJ, tá? O Y, na verdade, a expressão do Y, ela é a função de ativação sigmoidal lá, né? Vezes esse V de J aqui. Vocês vão ver que é só aplicar a derivada, então, daquela função sigmoidal, que ela tem uma derivada definida, né? Mais simples aqui de calcular. Se você quiser dar uma olhada lá, volta na aula de Logistic Regression, onde eu faço a derivada da função logística lá para calcular o gradiente, é o mesmo esquema, tá? Então, é só a derivada daquela função para o mesmo V de J aqui, também é uma derivada direta, tem uma expressão direta para ela, tá? Daqui a pouco eu mostro ela aqui para vocês. Mas é a derivada, então, da função de ativação para o V de J aqui. E por último, esse cara, o V de J em relação ao W, o V de J ele é o somatório de W, JI, YI, né? Se eu derivar, então, em relação ao W, eu acabo tirando fora o W aqui, né? Pensando que isso aqui como se fosse um produto vetorial aqui, né? Vetorial não, produto interno, né? W e I, né? W e Y. Então, acaba sobrando só o Y mesmo. Então, se eu quebrei nessas várias derivadas parciais mais simples aqui, ó,
eu estou fazendo a multiplicação delas, eu calculei aqui individualmente cada uma delas, né? Basta eu voltar aqui e colocar a resposta de cada uma. Então, eu venho aqui e coloco o E de J, eu venho aqui e coloco menos 1, eu venho aqui e coloco essa expressão aqui, né? Vou combinando todos esses caras de tal maneira que a minha resposta final, então, vai ser essa derivada aqui para esse neurônio de saída, né? Então, ó, lembra que eu estou na última camada, eu estou calculando esse gradiente aqui para um neurônio de saída. Vou até escrever isso aqui, que isso é muito importante. Então, pelo menos para um neurônio de saída, eu sei como calcular o gradiente naquele ponto ali, né? Então, se eu quiser atualizar os pesos para aquele neurônio de saída, basta eu aplicar essa regrinha aqui, né? Essa regrinha que tá determinada aqui no rodapé desse slide. Então, eu uso essa expressão aqui, substituo ela aqui e atualizo os pesos daquele neurônio lá. Fazendo isso, então, eu vou tentar atualizar aqueles pesos no sentido de corrigir o erro, né? Minimizar o erro. Tá? A diferença entre aquilo que eu estou predizendo e aquilo que eu gostaria de predizer, né? Então, a diferença entre o D e o Y, né? Que está aqui embaixo, né? Aqui, de novo, é um bom momento para você parar o vídeo, voltar na anotação que eu mostrei antes aqui, ó, do neurônio, tá? Só para você se certificar e tal, de tudo isso que a gente está falando, né? E conferir se você entendeu de fato essa derivada parcial. Tá? E claro, checar por conta própria aqui se essas derivadas estão fazendo sentido, né? E se você está conseguindo entender como que eu então obtive essa expressão que está aqui. De novo, isso aqui vale só para o neurônio de saída. A gente já vai ver como é que vai generalizar para um neurônio qualquer que não seja de saída, tá? Então para aí, dá uma olhada, checa bem isso aí. Agora a gente vai ver o próximo passo que seria para um neurônio qualquer. Tá? Então para um neurônio qualquer eu tenho que mudar algumas coisas aqui. Primeira coisa eu vou trocar um pouco a notação, tá? Eu vou chamar de J um neurônio qualquer, que é o meu neurônio, a camada, por exemplo, uma camada oculta, né? Qualquer, né? Ou seja, J não é saída e K é saída, tá? Então a notação K vai ser para o neurônio de saída e a J passa a ser um neurônio da camada oculta, um neurônio que não é da camada de saída, tá? Qual que é a diferença principal entre um neurônio da camada oculta e um neurônio da camada de saída? O neurônio da camada de saída eu consigo calcular o erro diretamente, né? Porque eu tenho aqui o que eu queria e o que eu estou obtendo. Para um neurônio intermediário, eu não tenho essa informação, né? Eu não tenho nenhuma informação do erro aqui no meio, tá? Então, essa é a diferença principal entre eles, tá? Então, se a gente for analisar passo a passo aí o neurônio, né? Então, é importante a gente dar uma olhada nisso antes de continuar, tá? Em termos de notação matemática, tá? Primeira coisa, então, o neurônio J, que é de uma camada oculta, ele vai ter, então, o seu bias e as suas entradas respectivas. Os seus pesos, né? Peso J, então, se eu estou falando de J, é um neurônio da camada oculta, né? E ele vai ter o seu V de J, que é a multiplicação, né, de cada W por cada Y, passa pela função de ativação e vai gerar uma saída que é o YJ aqui, né? Então, esse YJ é a saída do neurônio J, da camada oculta, que é, por sua vez, a entrada do neurônio K, que é o neurônio de saída. Então, o neurônio K ele vai ter os seus pesos aqui, ó, K, né? K pesos aqui, né? Referente ao neurônio de saída. Vai gerar o seu V aqui pela multiplicação, passa pela função de ativação, gera o Y de K, que é a saída do neurônio de saída, né? Multiplico por menos 1, porque eu vou fazer a diferença disso com o D de K, né? Então, a diferença entre o Y e o D de K, e eu vou gerar, então, o erro. Então, para esse cara aqui, a gente já aprendeu como que atualiza esses pesos aqui. A atualização desses pesos aqui é dada pela regra do slide anterior. Tá? Agora, a gente vai ver como que a gente determina esses pesos aqui para os quais eu não tenho o erro, tá? Então, a pergunta é aqui, né? Como que eu determino esses caras aqui, dado que eu não tenho erro para eles, né? Eu não tenho como calcular um E de N para esses caras aqui. Tá?
Então, primeira coisa, né? Vamos tentar ver isso, olhar para isso matematicamente, tá? Então, a regra de atualização vai ser de novo a mesma, né? E antes a gente tinha isso daqui, né? A gente tinha essa regra da cadeia aqui para esse neurônio de saída, né? Então, tudo estava em relação à saída, tudo estava em relação ao erro, né? O problema é que agora, todos esses caras aqui a gente não tem mais, porque a gente não tem mais essa condições de calcular essa expressão aqui. Então, a gente tem que alterar basicamente essa parte aqui. O resto não precisa, né? Ó, o y eu posso manter e o v eu posso manter, porque são derivadas que não dependem do erro, tá? Então, como que a gente pode alterar esses caras aqui? Então, vamos lá. Eu vou tentar tirar, então, tudo que tenha erro para o neurônio da camada oculta, tá? Então, primeira coisa é o seguinte, ó. A regra da cadeia, ela vai ficar um pouco mais simples, tá? Então, eu tiro esses dois termos aqui, tá? E essa derivada aqui, então, ela vai ficar direto em relação a y. Então, minha regra da cadeia, ela foi, digamos, compactada. Ficou o erro em relação a YJ, YJ em relação a VJ, VJ em relação a JI. Primeira coisa é que os dois últimos caras não mudam, então vale o mesmo do neurônio anterior, se você quiser checar lá. Derivada de VJ em relação a WJI é o Y. E do YJ em relação ao VJ é a mesma coisa. Então isso continua valendo a mesma coisa do que o neurônio de saída. Tá? Então permanece igual. Então, isso que é o que a gente derivou antes continua valendo, tá? O que muda agora, então, é a história do erro, né? Então, eu condensei, agora como é que eu vou trabalhar em cima desse cara aqui, tá? Primeira coisa, então, o erro, ele é para o neurônio K, tá? O erro, ele é para o neurônio K, que é um neurônio de saída, tá? Então, essa é a minha primeira observação. Então, beleza, esse aqui é a minha restrição, a restrição maior de todas, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa derivada do erro em relação ao YJ, de novo, por uma espécie de uma regra da cadeia aqui, tá? Então é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Estou fazendo a derivada do erro em relação ao YJ. Eu estou escrevendo ela como a derivada de E em relação à derivada de... deixa eu só ver se eu não estou colocando, não estou fazendo nenhum erro aqui. Derivada de EK. Ah, não, tá certo. Desculpe, eu tô complicando essa parcela aqui. Não entra aqui agora, me desculpe. Então, deixa eu voltar aqui. Então, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou reescrever essa derivada do erro em relação ao YJ aqui, por essa expressão que está aqui, ó, que é o E de K, derivada de E de K em relação ao YJ. Então, eu estou multiplicando cada E de K, tá? Cada parcela aqui do somatório K pelo E de K vezes a derivada de E de K em relação ao YJ. Tá? Deixa eu só ver aqui se eu não estou cometendo nenhum erro. Nesse meu somatório aqui tem alguma coisa que está estranha. Deixa eu só me localizar aqui, que eu acho que tem alguma coisa que não está fechando nesse somatório aqui. Então, eu estou calculando a derivada do erro do E de n em relação ao y de n. Esse cara aqui é dado por essa expressão. Ah, tá. Já me localizei aqui. O que eu estou fazendo é o seguinte. Aí dá certo. Eu estou fazendo assim, ó, a derivada. Estou fazendo uma regra da cadeia que está implícita aqui. Ela não tá aparecendo, então acho que por isso é importante eu abrir ela aqui. Então, vai ser a derivada desse E de n que está aqui, né? Esse E estilizado aqui, tá? Ver se eu consigo copiar ele aqui. A derivada desse E de n, derivada em relação ao YJ de n.
Não era aquilo que eu estava abrindo, no fim das contas, ali mesmo, não estava errado. Então, esse cara aqui vai ser essa derivada em relação ao j, e eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu estou escrevendo esse cara como derivada de e de n em relação à derivada de e de k. Tá? E de k aqui, né? Um pouco ruim aqui. Vezes a derivada de e de k. Tudo aqui, no fim das contas, é n, né? Sobre a derivada de yj de n. Então, estou usando essa regrinha da cadeia aqui, ó. Quando eu simplifico esses dois caras aqui, então eu obtenho derivada de e de n em relação a yj. Aí, a derivada de e de n em relação ao e de k é o próprio e de k, né? Então, por isso que esse cara aqui, ó, esse cara que está aqui, ele vira esse e de k que está aqui, né? E a derivada de e de k em relação a yj eu mantive aqui. Né? Então, o primeiro passo tá mais claro aqui, né? Então, tá ok esse meu equacionamento. Então, eu só reescrevi, então, essa derivada em relação ao y dessa maneira aqui. Isso ainda não resolve, tá? Eu vou continuar várias etapas até eu conseguir destravar todas essas derivadas que que estão aqui, tá? Então, beleza. Então, feito isso daqui, eu vou para a etapa 3. Qual que é a etapa 3? Eu vou abrir um pouco mais esse termo que está aqui, ó. Esse termo aqui, eu ainda não estou satisfeito com ele, eu vou tentar escrever entre coisas que sejam mais fáceis de calcular a derivada. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é, de novo, regra da cadeia, né? E derivada de k pelo v de k, então estou colocando um v de k e v de k yj. Por que isso, né? Porque a derivada de e de k e v de k, essa derivada aqui e essa derivada aqui são mais fáceis de determinar. Então, olha só. Por exemplo, a derivada de e de k em relação ao v de k, eu posso pegar a expressão do e de k, que é d de k de n menos y de k de n. Veja que agora eu estou no neurônio de saída, tá? Então, a notação pode confundir um pouco, então tem que tomar cuidado com isso. E eu posso reescrever o y de k como φ de k, v de k. Se eu fizer isso, então, a minha derivada... Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que vai acabar poluindo demais o meu desenho aqui. Eu vou apagar isso que eu abri aqui, tá? Então, deixa eu apagar essa parte aqui para não complicar. Ele funciona assim melhor. Tá. Então, onde eu estava era nesse ponto aqui. Então, eu reescrevi o e de k, né? E quero derivar esse cara em relação a v de k. Então, esse não depende de v de k, então fica menos esse filhinho aqui de k vezes v de k. Mesma derivada de antes, né? Mesma desse cara aqui, né? Então, ficou mais simples. E agora, como é que fica a derivada de v de k em relação ao y, né? Então, o v de k, ele vai ser, se a gente for voltar na minha notação anterior, o somatório, então, dos wkj vezes o yj, né? E o problema é que eu preciso, então, calcular a derivada de v de k em relação a yj, né? Então, o meu problema é calcular essa derivada aqui, né? Então, se eu tenho v de k dado por essa expressão aqui, já é função de yj, se eu fizer essa derivada, eu obtenho direto wkj. Então, feito tudo isso, né? Então, eu consigo, digamos, substituir esse cara aqui, eu consigo substituir esse outro cara aqui, né? Nessa outra parcela aqui, e aí eu fico com essa derivada do erro em relação a yj dada por toda essa expressão que está aqui, ó. O e de k vezes esses dois caras que eu acabei de substituir, né? Esse cara aqui e esse cara aqui. Então, eu consegui montar uma expressão só para esse fator aqui, tenho desses outros dois aqui, né? Aí, então, eu posso agora juntar toda essa galera aqui, multiplicar todo mundo e ter a expressão, então, agora geral, né? Do erro em relação ao W aqui, né? Para um neurônio que é da camada oculta, né? De novo, o que é importante parar e pensar aqui? A regra da cadeia, a escolha dessas regras da cadeia não é trivial, tá? Então, eu estou, claro, montando ela aqui, mas chegar nesse raciocínio não é simples, né? Estou pulando essa etapa aqui, né? No fim das contas, é mais um exercício do tipo assim,
Como que eu posso reescrever essa derivada em termos de derivadas que são fáceis ou diretas de calcular? Tá? Então, esse é um ponto importante, né? Dito isso, o resto aqui é mais um artifício, né? Para a gente tentar reescrever esse equacionamento de uma maneira mais simples, né? E claro, né? Recursos aqui de cálculo aqui para tentar não dificultar demais o processo, né? Então, assim, de novo, aqui é um bom momento para parar, né? E dar uma checada nesse equacionamento, ver se de novo isso aqui faz sentido, né? Volta aqui para o slide anterior, onde eu defino as saídas, né? Quem que é J, quem que é K. Se for o caso, copia num papel isso aqui, né? Para você se convencer, né? E as etapas aqui, enfim, o resumo da história é essa, né? Então, eu consegui achar uma fórmula para poder, por meio da atualização desse ingrediente, atualizar os pesos lá de um neurônio que é da camada oculta. Tá? Então, com isso eu consigo... Opa, aqui eu estou falando última camada, mas está errado, né? Isso aqui é a camada oculta, tá? Me desculpem, acho que na cópia ali do título acabou ficando errado. Deixa eu ver se o slide anterior está errado. Não, está a camada oculta. Tá, então, beleza, a gente pode ir então para um resumo de tudo isso que a gente falou. Então, isso dá origem ao que a gente chama do backpropagation, tá? O algoritmo que a gente usa então para atualizar os pesos, ou seja, treinar os pesos de uma rede neural de modo a minimizar aquele erro quadrático ali que a gente colocou como uma função de loss, tá? Então, ele vai alternar em duas etapas. Uma etapa que a gente chama do forward, tá? Então, que é a etapa do forward? Que é essa seta preta aqui, né? Eu vou multiplicando pesos pelas entradas até chegar na saída. Até chegar num erro aqui para a saída. Tá? Então, esse é o chamado forward propagation. Tá? Como que ele funciona? Para cada neurônio, eu vou fazer essa continha aqui. Multiplicar os pesos pela entrada do neurônio, somar com o bias ali, né? Aplicar a função de ativação e ir fazendo isso aqui adiante. Igual a gente fez com o Shor, igual eu incentivei vocês a fazerem na mão com o Shor ali, né? Chegou no final aqui, a gente tem condições de fazer então o backward propagation, que o backward tem a ver com o gradiente, tá? Então isso aqui tem a ver com a descida em gradiente. Tá? Então como que ele vai funcionar? A gente vai fazer o seguinte, ó, tá aqui a descida em gradiente, a formulazinha da descida em gradiente. Então se for o neurônio de saída, a gente vai atualizar com a regra da descida em gradiente, né? Deixa eu apagar aqui. A gente vai atualizar a descida em gradiente usando, então, só simplesmente trocando essa expressão do fim por essa expressão que está aqui. Tá? Simplesmente essa formulazinha. Se for um neurônio oculto, então essa fórmula muda, que é o que a gente derivou nesses últimos dois slides aí, né? Que é dado por essa expressão aqui. Então, esse cara muda se for um neurônio da camada oculta. Tá? Então, claro que você vai ter que calcular esses erros, vai ter que calcular esses y, mas tudo isso aqui usando, então, essa ideia que eu mostrei para vocês dos slides anteriores ali, né? Então, a gente vai fazendo, então, esse processo de trás para frente, né? Calcula o erro aqui, atualiza os pesos do neurônio de saída e vai voltando para cada um dos neurônios da camada oculta, atualizando os pesos, né? De conexão, então, daqueles neurônios aí da camada oculta dada por essa expressão aqui. Né? Não é tão simples entender o backpropagation, por um primeiro contato ele é meio confuso, tá? Mas ele é só o que está nesse slide aqui. Claro que esse equacionamento aqui é difícil de entender como que chega aqui, né? Mas, em resumo, o backpropagation é só isso. Tá? De novo, volta nos slides, vê com calma para tentar entender todo esse caminho aí da formulação. Tá? Bom, tem alguns detalhes aqui, eu estou colocando alguns links sobre outras loss functions que você pode usar em redes neurais, que muda um pouco o estilo aqui, né, da formulação, mas a estrutura é a mesma, né? Também outras funções de ativação que você pode usar em redes neurais aqui, que muda também a derivada só desses pontos aqui, né? Mas veja que essa estrutura aqui ela é genérica, ela independe da fórmula do erro que você está usando, né, a loss function, e independe da função de ativação. Estou colocando diretamente aqui, que é só a derivada da função de ativação. Tá?
Se for a derivada lá da logística, então é daquela derivada que a gente já demonstrou na aula de Logistic Regression, né? Da função logística lá, né? Ou sigmoidal, enfim, né? E de resto, bom, cada função de ativação vai ter a sua derivada, é só você olhar qual é e simplesmente colocar ela aqui para essa implementação. Bom, eu vou parar por aqui porque acho que o vídeo de hoje ficou mais denso, né? E aí, na sequência, eu continuo a partir dessa etapa aqui, tá?